Mas eu venho de uma história que eu comecei a ouvir Beatles, Jimi Hendrix e tal, e comecei a ter um modelo de banda diferente. Massa, né? O meu modelo de banda não era mais aquela, né, aquela charanga, né, de carnaval. Eu queria formar realmente uma banda. E a gente fez esse Irmãos Macedo justamente para contar o começo dessa transformação que o Andrezão Simões, que faz a direção, ele chamou de música, carnaval, revolução, né? Porque foi realmente onde começa a mudança no trio elétrico, né? Daquele formato, né? De charanga, de coisa de carnaval, né? Que era o habitual, né? Das bandas carnavalescas, né? Aquela charanga de pé de caixa, surdo, né? Tarol, aquelas coisas. E a gente bota bateria, bota contrabaixo, né? Porque a ideia era ser banda mesmo. E aquele cavaquinho de meu Já pai... incrementou tudo. E o cavaquinho de meu pai eu começo a dar esse sentido de guitarra, porque eu queria passar, não, fã de Beatles, Jimi Hendrix e tal, eu queria mostrar que aquela era a minha guitarra. Ali eu conseguia fazer aqueles solos, os bands, né? Toda essa coisa de guitarrista. É aí que eu acabo transformando o meu cavaquinho realmente numa guitarra e boto o nome de guitarra baiana. Falei, essa guitarra é baiana. Porque cavaquinho elétrico não tinha sentido, ia ter em qualquer lugar cavaquinho elétrico. Lá no samba, não sei aonde, iam eletrificar. Mas fala aí guitarra baiana, que já existia guitarra. Aí botou guitarra baiana. Na verdade, quando nascem esses instrumentos, não existia guitarra nenhuma. Anos 40, quando Dodô e Osmar, né? Quando eles começam a fazer aqueles que chamou de pau elétrico. Pau elétrico. Né? Isso. Não, eles não tinham a menor noção. Inclusive o negócio de... o Dodô fazia o captador e botava no cavaquinho de meu pai e no violão dele. Meu pai começou a encher de pano para poder... Encher de estopa para abafar o som. Até que um dia, né, meu pai não parava de pensar essas coisas. Ele junta lá com o Dodô e digo, olha, a caixa não faz sentido, porque eles achavam que tinha que ter a caixa para ter o som do violão, ou ter o som do cavaquinho. Foi quando eles fizeram um teste numa bancada maciça, prenderam uma corda, 2 parafusos, e viram que o som era cheio, era grave, tinha todo de acordo com a posição do captador. Aí eles, vamos fazer um instrumento maciço. Não tinha a menor ideia. Hoje se fala que o Léo Gibson fez em 38, 39 e tal. Eles começaram isso a partir de 42. Mas sem a menor noção de que isso já tivesse sido feito. Eles descobriram mesmo que era o maciço, evitava a microfonia e poderia aumentar o volume. É uma pena que a gente não conseguiu patentear para essa história pra gente. Pois é. Né? Era uma coisa tão... Que seria assim, a guitarra seria baiana mesmo. Isso, o mundo ia conhecer a guitarra através dos irmãos Macedo. Meu pai, ele tinha paixão por música, né, desde menino. Quando ele foi fazer o curso do Senai em São Paulo, né, de torneiro mecânico e tal, ele foi para perto da pensão, perto das rádios, onde ele pôde conhecer vários músicos, inclusive o Garoto, que era um grande músico brasileiro, que acabou sendo um grande ídolo dele e ficou amigo. Mas ele viu que a situação do músico não era... Quando ele veio de São Paulo com o diploma já do Senai, ele já veio com a ideia de abrir a metalúrgica dele, porque música, nem os melhores que estavam em São Paulo viviam bem de música. Então ele tirou isso e começou a fazer música por distração. Era a brincadeira dele de fim de semana, não tinha jeito. Aí conheceu o Dodô, né, que começaram a ouvir falar de violão elétrico, né, essa história do elétrico. E Dodô, eletrotécnico, né, descobre logo como é que faz um captador. Né, o grande lance de Dodô foi essa possibilidade primeira, porque isso ia chegar em algum momento, né? E meu pai querendo eletrificar, querendo chegar nas festas com aquele cavaquinho dele, com afinação de bandolim que ele já tocava desde menino, querendo botar aquilo alto.
nas festas, porque tocar instrumento acústico em festa, começa a beber, daqui a pouco você não escuta nada. Ninguém escuta nada. Tinha que ser metais, né? Por absolutamente isso que nada. os metais eram o som do carnaval, era tudo os metais que solavam, né? Não tinha como botar um instrumento de cordas, não tinha som. Mas aí quando ele liga, e principalmente quando faz o maciço, bota o volume todo do aparelho, aí o bicho gritava, aí, não deu outra. Só um cavaquinho já fazia festa. Aí ele botou na fobica e sai fazendo a brincadeira no carnaval, né, na fobiquinha. E o povo adorou aquilo, né, uma multidão acompanhando aquilo. E no ano seguinte, uma caminhonete para botar a percussão toda em cima, que a percussão vinha que nem bloco, andando atrás. E meu pai não queria parar mais, né? Ele em cima da fobica, ele e Dodô. Aí os percussionistas digam, olha, vocês estão aí em cima do carro, a gente está andando aqui, cansando, não dá. Aí meu pai faz a caminhonete. Não é fanfarra. Faz a caminhonete para botar os percussionistas em cima. E ele faz a parte mais alta, ele e Dodô, né? Em cima da boleia. E aí escreve o nome do conjunto. Pois é. Essa fobica, meu pai praticamente reinventou ela quando a gente voltou em 74. Porque a fobica era um carro velho. Quando eles saíram, era um carro todo preto. Aí Acho que era a primeira imagem lá, ó. Aí meu pai, não tinha sentido botar um carro velho, preto, em cima do trio. Aí meu pai fantasiou todo, pintou, botou os confetes, porque na época jogava confete mesmo, né, serpentina. Sim. Era todo enfeitado de confete e serpentina, mas daí meu pai fez esse carrinho bonitinho, reinventou, né, porque era igual aquele lá que passou, né, aquilo ali. Esse aqui, Né? né? Era isso aí. Ele não, temos que botar o carro bonitinho lá em cima. Bonitinho. Ele descobriu qual era a fobica dele no programa de rádio do França Teixeira. Ele a gente Dia de sábado tá passando. ia quase todo dia pro França, né? Pô, precisamos de uma fobica, mandaram 3 fobicas lá para casa. Quando meu pai viu a dele, que era o fundo, ele usava no começo da metalúrgica para carregar as ferragens, ele abriu, ele vê a solda lá dele no fundo, ele não é essa aqui. Aí pegou ela de volta e pintou, ajeitou ela toda bonitinha. Eu sei que aí conseguiu... acabou virando um símbolo, porque o trio elétrico cada ano muda, né? Uma coisa é uma novidade, agora é todo de LED. As escolas então, de samba, né? Fazendo as apresentações. Né? Mas a fobica não, isso aí ninguém muda. É o primeiro trio e acabou, é o símbolo mesmo do símbolo trio do carnaval, elétrico. do trio elétrico, E foi uma coisa toda... Assim nasceu o trio elétrico, olha lá. Quando a gente volta com o trio em 74, começa a Veja, começa a entrevistar, aí meu pai começa a elaborar toda a história, a pegar com o Dodô os paus elétricos velhos, vamos restaurar, vamos mostrar agora a história, como é que foi, e começa a contar toda essa história. Então o começo da história é aí. Eu já fui criado... Antes de chegar à guitarra, né, eu sou de 53, então todos esses anos 50 vendo meu pai tocar com amplificador em casa. Com 9 anos eu comecei a tocar, meu pai já botou na minha mão um amplificador e um cavaquinho. Então eu... Já estava tocando com o cavaquinho amplificado. Logo em si, claro, levava para a escola, festas, eu adorava. Era meu negócio de tocar com amplificador, né, que era, queira ou não queira, anos 60... Era uma novidade ainda não estavam chegando esses amplificadores, essas guitarras, começa a partir de 64, 65, com Beatles e tal. Aí mas é engraçado que vocês produziram, a família produziu aqui, não trouxe importado de fora. Era, todo feito, todo fabricado aqui, todo idealizado por eles. Meu pai desenhava os modelos, era completamente diferente do modelo de guitarra. Esses modelos tem na rede social, na rede de vocês? Alguma foto, será que tem? Meu irmão tem. Haroldo, ele tem toda a coleção, desde as primeiras guitarrinhas do pau elétrico. Mas será que tá no Instagram de Haroldo? Até a minha última palavra de guitarra baiana, né? Que é a minha, já com alavanca, com todos os recursos, né, da eletrônica, porque é um instrumento moderno que absorve, é como o trio elétrico, né? Absorve toda a tecnologia nova, tudo que aparecer, eu tô botando na guitarra.